A superintendente da Auditoria Interna da CEMIG foi ouvida pela CPI, que investiga possíveis desvios na gestão da empresa. Débora Lage Martins atua há 18 anos na CEMIG e falou sobre os contratos diretos realizados desde 2019. Deputados questionaram práticas que podem configurar ilegalidade. A auditora reconheceu que alguns contratos não atendem às normas da companhia. De quem é a decisão de contratações sem licitação, somando volumes como este, que eu disse, mais de 22 milhões de reais, com essas características que eu também enumerei. É a própria contratada que demonstra que o preço dela é justo, ela começa a prestar serviços antes da assinatura do contrato, a contratação acontece sem parecer da área jurídica. Com o conhecimento que você tem, né, da governança da CEMIG, da hierarquia, estrutura da CEMIG, de quem é essa decisão? A decisão sobre a contratação, sobre esse tipo de contratação, na verdade, qualquer contratação é uma decisão da administração, do gestor, né? E aí, a depender de situações como até o valor do contrato, tem ali alçadas e quais são as pessoas competentes, mas a decisão de uma contratação, ela é do gestor. Deputados cobraram posicionamento da auditora sobre serviços contratados pela CEMIG sem que tivesse havido a apresentação da justificativa de preço. A ausência de pesquisa de mercado, justificativa de preço, compromete a lisura do processo e coloca em risco o interesse público? Como que é a sua visão como auditora? Na minha visão como auditora, e a minha visão como auditora vai ser o que as normas internas da CEMIG estabelecem, né? Os processos de contratação direta, assim como os demais, mas os de contratação direta, que são os que estamos tratando aqui hoje, eles devem estar bem instruídos. Então, devemos ter pesquisa de mercado, na ausência de mais fornecedores, tendo um fornecedor exclusivo, deve-se ter comprovação do preço por meio de contratos, cópias de notas fiscais. Então, a ausência dessas informações, primeiramente, ela é um descumprimento com uma regra interna, e ela pode ensejar, né, algum questionamento posterior. Quais são os documentos idôneos que comprovam uma regular justificativa de preços? Pode utilizar, por exemplo, notas fiscais do proponente para serviços idênticos ou similares? Essas notas fiscais podem ser substituídas por propostas que o prestador enviou a outras empresas ou declarações do próprio prestador? A necessidade de se apresentar justificativa de preço para comprovação de preço de mercado. O nosso regramento interno, ele apresenta uma primeira condição, que é a consulta a diferentes proponentes, a consulta de propostas de diferentes proponentes, ou, no caso de um fornecedor exclusivo, a comprovação do preço de mercado praticado por aquele fornecedor, que é por meio de cópias de contratos com outros clientes, ainda que tarjados, né, porque sabemos que, muitas vezes, o fornecedor vai ter ali um acordo de confidencialidade com seus outros clientes, cópias de notas fiscais. Esses são os documentos definidos na instrução e que a auditoria interna verifica, né, quando vai fazer uma auditoria desse tipo de contratação. Outros indícios de irregularidades foram apresentados. Diga para nós que, se a ausência de justificativa de preço ou pesquisa de mercado, o início da execução contratual, antes mesmo da realização da solicitação por parte do órgão requisitante, e o fracionamento do objeto em várias inexigibilidades ao longo do ano e com empresas distintas, isso é passível de convalidação? Veja bem, a questão do início dos serviços antes de assinatura do contrato. É previsto também nas normas o instrumento da convalidação.
Isso é previsto, é passível. Em relação à ausência de comprovação de preço, né? Foi isso que o senhor perguntou. Em relação à ausência de comprovação de preço, é importante a gente destacar aqui se é a ausência ou se é o fato de não estar apensado ao processo de contratação. No momento em que o auditor vai fazer o trabalho, pode ser que não tenha sido apresentado ao auditor algum documento. Se esse documento ele for apensado posteriormente, ainda que não sendo feito no momento correto, pode demonstrar ali o endereçamento daquela não conformidade. O fracionamento é muito importante a gente avaliar, em todos os casos é importante avaliar os casos concretos, mas no fracionamento é muito importante avaliar também os casos concretos, porque é preciso avaliar se de fato pode se chamar de fracionamento ou não. O relator perguntou ainda se é permitida a apresentação de documentos após o início do contrato. Essas normas, a senhora lida com elas há 18 anos, elas permitem que a solicitação seja feita após o início da execução do contrato? Não. De acordo com as normas, a solicitação tem que ser feita antes do início da execução de serviços, antes da celebração do contrato. Deputados pediram esclarecimentos sobre o contrato com a empresa que teria feito a seleção de dirigentes da CEMIG quando eles já estariam exercendo as funções. É público que o presidente da CEMIG, isso aqui não é novidade para ninguém, a imprensa noticiou, ele começa a trabalhar no dia 12 de janeiro de 2020, no dia 19 de janeiro de 2020, ele contrata a ESEC para fazer um processo seletivo para a contratação dele. Nesse caso específico, a senhora sabe se para quem que foi enviado o relatório dessa empresa sugerindo a contratação do atual presidente? Se foi para ele mesmo, ele ainda que não era presidente? Nós fizemos a seleção e estamos sugerindo ao senhor que contrate o senhor mesmo. Foi assim? Como é? Eu não tenho essa informação de como foi o processo e queria só esclarecer um pouco em relação a esse apontamento. O apontamento que houve foi do serviço prestado antes da assinatura do contrato. Se ocorresse dentro de uma mesma gestão, o apontamento seria exatamente o mesmo, o serviço prestado antes da assinatura do contrato. Mas toda essa informação... O objeto do contrato torna a situação mais engraçada, né? Porque eles foram contratados para fazer a seleção do presidente. É a meritocracia que chama, né? Assim? Então, nós vamos fazer a análise de todos os currículos, de todo mundo existente, todos os grandes executivos, e aí selecionamos, o ideal é o fulano. Aí encaminhamos para quem? Para o fulano. Fulano, não há ninguém melhor que o senhor para ser contratado pelo senhor para exercer o cargo onde o senhor está. O que eu entendo, e procurei, estudei, consultei até empresas do mercado, que é feito da seguinte forma: a companhia vai no mercado, num segredo absoluto, em busca do novo presidente. Ela não pode anunciar que está em busca de um presidente. Ela torna um caos a administração dessa empresa, com prejuízo irreversível. Então, o que acontece? O atual presidente, ele contrata uma empresa para buscar esse profissional no mercado. Ele que contratou. Só que, depois de concluído o projeto, depois do novo presidente assumir, aí o mercado é comunicado, dá uma nota ao mercado, que esse novo presidente, o senhor Antônio, seja lá o que for, é o novo presidente da empresa, aí sim esse contrato é feito e o presidente em exercício, que é o atual, ele tem que pagar esse contrato que foi, porque teve êxito no contrato. Parlamentares quiseram saber se a auditoria interna identificou ilegalidades em contratos da CEMIG. O relatório de inegibilidade encontrou indícios de fraudes, irregularidades ou ilegalidades que tenham gerado sindicâncias internas? Se não gerou, isso significa que as não conformidades não configuraram ilegalidades que pudessem macular o processo? Tá bem.
Novamente, em relação à avaliação de legalidade ou ilegalidade, foge à minha competência. Mas esse relatório, a equipe de auditoria, ao final, não recomendou, por exemplo, uma instauração de uma sindicância, por não ter encontrado indício de fraude. Então, esse relatório resultou com medidas corretivas. Na verdade, a maioria dos relatórios de auditoria, eles apontam falhas em processos e são concluídos dessa forma. Então, eu não posso opinar sobre legalidade ou ilegalidade, mas não foi apontada pela equipe a necessidade, por exemplo, de se fazer um trabalho investigativo, forense, que é um outro tipo de auditoria que nós também fazemos. Em algum momento, no período em que a senhora está como superintendente de auditoria, se já foi solicitado a você alteração, supressão, exclusão de algum relatório de auditoria pelos diretores, presidente, vice-presidente, superintendentes, pela chefia da Polícia Civil, pela chefia da CEMIG? Jamais me foi solicitado. Foram aprovados na CPI requerimentos solicitando os relatórios da auditoria interna entre 2019 e 2021. Mais especificamente, aqueles que tratam de contratos diretos sem licitação e das irregularidades na área de suprimentos. Os deputados também querem informações sobre a relação de escritórios jurídicos pré-qualificados que podem prestar serviços à companhia.